Oi, gente. Pois é, uma boa notícia para começar o dia, cortesia da Dinamarca e do canal do Richard Wolff, que trouxe essa informação em um dos mais recentes updates econômicos, ou Economic Updates, do canal do Richard Wolff, né, o Democracy at Work. Ele falou sobre isso aqui, que a Dinamarca quer fazer os bancos e os ricos financiarem um plano de aposentadoria mais cedo, assim como de valorização do trabalho, daqueles trabalhos que são mais difíceis e mais necessários nesse momento de pandemia. Uma iniciativa absolutamente elogiável e eu quero falar sobre ela nesse vídeo. Eu sou André Teixeira Jacobina e você está na nova máquina do tempo, né? A Dinamarca, que tem um governo social-democrata, né, é, levantou a ira da indústria financeira por estabelecer um limite, né, e aumentar os impostos para financiar um plano de aposentadoria mais cedo para certas categorias de trabalhadores. O governo inclui um limite para corporate tax on banks, né, ou seja, um cap para impostos nos bancos, ou seja, tudo que aumentar a lucratividade a partir de um determinado ponto vai ser mais taxado, em fundo de pensão e também impostos mais pesados para os grandes investidores que conseguem muitos retornos no mercado financeiro. O Prime Minister Matt Frederiksen disse aos repórteres na terça, né? Eles vão entrar em efeito em 2023 se forem aprovados pelo parlamento, né? É uma ideia de garantir direito à aposentadoria mais cedo para cidadãos que têm trabalhos ardorosos, trabalhos difíceis e linhas de trabalho que eles querem garantir mais recursos, né? O primeiro-ministro espera capitalizar na sua alta aprovação para conseguir conter a pandemia do coronavírus, né? Ele na verdade, teve uma aprovação muito grande por ter conseguido conter a pandemia e está usando esse capital político para aprovar isso, né? E aí ele diz: eu não consigo imaginar que isso não vai ter uma maioria no parlamento. Ele disse ele no Congresso, né? 38 mil trabalhadores são esperados de pegar essa aposentadoria mais cedo, de acordo com os cálculos do governo, né? E aqui tem os detalhes da proposta, né? Aqui um imposto sobre investimentos de propriedade, um imposto mais alto no mercado financeiro, o tal do cap que eu falei para vocês nas tax deductibles. O que eles querem retirar é o seguinte: tem muita gente que usa isenções fiscais em salários altíssimos. O que ele quer dizer é, se você tem um salário altíssimo, se você está ganhando uma grana muito violenta, você não vai ter direito à isenção fiscal. Você vai ter que pagar tudo que os impostos têm e esse dinheiro vai ser revertido para ajudar trabalhadores mais pobres e trabalhadores que fazem trabalhos mais difíceis e necessários nesse momento. Ele está fazendo uma transferência do mercado financeiro, dos bancos, diretamente para a classe trabalhadora, né? O governo da Dinamarca está querendo fazer isso e se isso for aprovado no parlamento, vai funcionar dessa forma. E é lógico que o mercado financeiro, os bancos explodiram em ira e revolta em relação a isso, então realmente assim, em pandemia, eles estão na pandemia, assim, eles estão absolutamente assustados com a ideia de um governante querer priorizar a classe trabalhadora em detrimento dos ganhos e dos lucros deles. E é exatamente isso que o governo dinamarquês está fazendo. É engraçado porque, às vezes, tem gente nos comentários dizendo assim: como é que você pode ser de esquerda se você estudou tanto história e a esquerda leva sempre ao fracasso, leva políticas ruins, e eles citam normalmente países stalinistas. Primeiro que eu repudio o stalinismo e os autoritarismos do campo progressista muito mais do que qualquer liberal, embora eu possa reconhecer avanços. O primeiro sistema universal de saúde foi na União Soviética, a atenção primária em Cuba e outras coisas, mas
Reconhecer esse avanço é simplesmente reconhecer a realidade, assim como reconhecer que a União Soviética retirou o país agrário e transformou ele numa potência científica e industrial. Mas não mudam os crimes, não muda o autoritarismo e não muda a censura, coisas que são intoleráveis para mim. Intoleráveis para mim lá, e a oligarquia americana e os autoritarismos imperialistas e do neocolonialismo são intoleráveis também. Inclusive, alguns dos países social-democratas que eu elogio e defendo as políticas se beneficiaram de políticas no passado imperialistas. E eu sou altamente crítico disso. A França é um bom exemplo. Hoje, uma social-democracia avançada, tem um dos melhores sistemas de saúde. Mas eu nunca vou esquecer que a França conseguiu parte de sua riqueza, né, através da exploração de um colonialismo violento. O mesmo pode ser dito da Grã-Bretanha, né? Então, a Inglaterra, que foi o principal força da Grã-Bretanha a realizar esse colonialismo violento, não é? Na Birmânia, por exemplo, e em outros países que vocês conhecem, né? Na Índia, esse colonialismo violento ele é absolutamente condenável pela sua violência e pelo seu autoritarismo. E eu não me esqueço dessas coisas quando eu falo dos avanços e da garantia dos direitos sociais. Só que a garantia dos direitos sociais nesses países e os avanços para a classe trabalhadora não são resultado apenas do imperialismo. E quem diz isso desconhece a história desses países. Esses avanços para a classe trabalhadora foram conquistados a duras penas pela classe trabalhadora, por movimentos sociais progressistas nesses países, durante anos, durante décadas de militância, de luta e tudo mais. Inclusive, eles são exemplos para mostrar, por exemplo, para o Brasil, que o que nós conquistamos com nossa Constituição, parte está sendo desfeita pelo bolsonarismo. É verdade. O Michel Temer já começou a sucatear e o Bolsonaro também. Mas se foi construído no passado, está sendo sucateado agora, pode ser reconstruído no futuro com mais força, com uma garantia mais firme e que crie na população identidade com esses direitos. Porque o que acontece nesses países social-democratas é que a população se identifica com o sistema de saúde, com o sistema educacional. Eles querem que seja melhor, eles querem que seja mais forte, eles querem que seja mais adequado porque eles se beneficiam disso. E a demonstração da evidência, da força, da capacidade desses sistemas cria essa unidade. É para isso que nós temos que lutar. Porque se nós lutarmos nessa direção, a população no futuro vai estar nas ruas defendendo o SUS, defendendo a educação pública, defendendo uma renda universal de cidadania, defendendo a expansão do processo e do trabalho cooperado, radicalmente democrático. Mas para que isso aconteça, o campo progressista não pode apenas defender essas agendas. Tem que, quando tiver o poder, implementar elas, ter coragem de enfrentar os interesses e realizar essa implementação e mudanças estruturais. Se fizer isso e tiver esses resultados para mostrar, vai poder conquistar o apoio da população e vai poder conquistar uma população que vai pressionar os políticos nessa direção. Eu tenho certeza que na Dinamarca, o povo dinamarquês vai pressionar para que essa medida aqui, que quer fazer os bancos, os ricos, financiar um sistema de aposentadoria e financiar benefícios para a classe trabalhadora, será largamente apoiado pelo povo. E os políticos que quiserem votar contra isso vão ter, provavelmente, muitas dificuldades. Vão ser muito pressionados. Vão existir, eles existem. Mas eles serão pressionados a votar a favor. E se votarem contra, pagarão um preço eleitoral por isso. Essa é uma estratégia fundamental para o campo progressista e nós temos que aprender com alguns exemplos desses países, sem nunca esquecer a história pregressa de colonialismo, o imperialismo que muitos deles realizaram no passado e erros passados também. Só que temos que também reconhecer a luta da classe trabalhadora nesses países. A nossa solidariedade não pode ser só com os trabalhadores do nosso país. Uma live recente, eu disse que eu não abraço o nacionalismo xenofóbico. Eu abraço a noção de patriotismo, de defesa do país, porque eu estou defendendo os meus concidadãos.
E é isso que eu quero estimular em vocês, essa ideia de defender os seus concidadãos, mas não em detrimento dos cidadãos dos outros países. Porque a luta da classe trabalhadora nos Estados Unidos, a luta da classe trabalhadora na Suécia, a luta da classe trabalhadora nos países africanos, a luta da classe trabalhadora na China é a luta da classe trabalhadora, que precisa ser uma luta internacional. E se vocês se lembrarem do nome da organização que quis organizar essa luta, ela tem justamente o nome de internacional. E essa solidariedade é uma coisa muito importante para a gente construir um projeto progressista para o Brasil e para o mundo. Um projeto de emancipação da classe trabalhadora. E emancipação, junto com ela, de toda a humanidade. Porque esse projeto precisa ser um projeto emancipatório para todos e radicalmente democrático de início, meio e fim. E aí radical é no sentido de ir à raiz dos problemas da corrupção, à raiz dos problemas da pobreza, à raiz dos problemas da concentração de riqueza, à raiz da falta de liberdade, à raiz das oligarquias. Só com a democracia substantiva, libertária e igualitária. E se vocês não sabem em que sentido eu estou usando a palavra libertária, eu estou usando a palavra libertária no sentido do século XIX, que era o nome dado a setores anarquistas, mas libertária naquele sentido, anarquistas de esquerda. É que nós vamos construir uma sociedade que supera esses problemas. Se nós estivermos simplesmente administrando esse caos, sem nunca pensar no horizonte mais amplo, infelizmente ele tende a ficar com a gente. E a gente tem que pegar os bons exemplos e as boas ideias de todos os países e onde elas estiverem e se solidarizar com a classe trabalhadora e com o povo de todos os países. Quando eu critico o autoritarismo e a oligarquia nos Estados Unidos, quando eu critico o autoritarismo do regime da Coreia do Norte, eu estou me solidarizando com o povo da Coreia do Norte. Eu estou me solidarizando com o povo que mora nos Estados Unidos. Eu estou me solidarizando com o povo brasileiro quando eu critico duramente as medidas contra a classe trabalhadora de Bolsonaro. A crítica a uma coisa negativa feita pelo Estado, feita pelo governo contra a sua população, ela é sempre uma defesa da população. É uma defesa, e dentro dessa população, daqueles mais empobrecidos e com menos poder dentro da população. Porque a responsabilidade pela opressão ela é sempre maior quanto maior a escala de poder. Com grande poder vem grandes responsabilidades, como diz uma certa história em quadrinhos. Se você gosta do que eu faço aqui no canal Nova Máquina do Tempo, eu peço que você se inscreva, dê um like, compartilhe, se inspire para a luta e vamos em frente. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.